Cara, se você ainda aceita como verdade absoluta aqueles estudos que dizem que frequência não importa quando o volume é o mesmo, sinto lhe dizer, mas você realmente não abriu o estudo e parou para analisar, simplesmente porque você fazendo uma análise de poucos minutos, de poucas horas em todos esses estudos, em todas essas meta-análises, você consegue chegar à conclusão de que esses estudos eles foram mal conduzidos simplesmente porque utilizaram volumes irrecuperáveis. E utilizando volumes irrecuperáveis, é óbvio que o grupo de frequência alta não vai conseguir se performar bem, visto que o tempo de recuperação entre eles é bem menor. Então é exatamente isso que eu venho trazer para o vídeo de hoje. Frequência é muito mais importante do que volume e é impossível não fazer o suficiente quando a frequência está alta. Não importa se você está apenas com uma série por músculo, por treino, se você está com uma frequência alta, é impossível você não fazer o suficiente. Então eu vou te provar agora, sem enrolação nenhuma, sem introdução longa e nem nada do tipo, que volume de treino é uma métrica muito superestimada e frequência é muito mais importante. E você vai aprender muita coisa no vídeo de hoje, sem enrolação nenhuma. Vamos lá, o porquê que frequência de treino é muito mais importante e volume é uma métrica que você não deve prestar tanta atenção. Primeira coisa de tudo, vou pegar esse estudo aqui para dar uma ajudada para vocês também verem visualmente. Bom, aqui nesse estudo basicamente está dizendo que a hipertrofia muscular ela não apresenta uma dose linear com o volume de treino. O que isso significa? Que você realizar mais séries não significa mais hipertrofia, e vocês podem ver aqui. Bom, aqui está dizendo que eles estão utilizando uma unidade arbitrária de apenas 1 para a primeira série. Então vamos imaginar que isso aqui é uma unidade arbitrária. Você realizar uma série para esse grupamento muscular vai te gerar uma unidade 1 de hipertrofia. E olha o quão superestimado é o volume. Você realizar 9 séries para o mesmo músculo, você vai ter apenas 2,23 vezes mais de estímulo de hipertrofia do que fazer apenas uma série. Não é porque você fez 9 séries que você vai ter 9 vezes a mais de estímulo. Não, você fazendo 9 séries para esse mesmo músculo, você vai ter, em média, obviamente, 2,23 vezes o estímulo desse músculo. Porém, uma coisa que vocês podem não ter prestado atenção, além de não ser uma dose linear de estímulo, todas as séries de hipertrofia não acontecem apenas com tensão mecânica, mas também acontecem com estresse metabólico, dano muscular, fadiga espinal, fadiga do sistema nervoso central, acúmulo de íons de cálcio, acúmulo de metabólitos, enfim. E tudo isso que eu acabei de falar vai impactar brutalmente e negativamente a sua hipertrofia muscular. Então, mesmo você tendo um estímulo de hipertrofia ali, o dobro de estímulo de hipertrofia, basicamente realizando 9 séries, você não conseguiria fazer proveito quase que nenhum dessas 9 séries, simplesmente porque a síntese proteica miofibrilar disparada após o treino não iria cuidar apenas do anabolismo, apenas da hipertrofia muscular, mas também do dano muscular gerado e da fadiga neural gerada. Então vocês podem ver que realizar ali 2 séries vai te proporcionar 0,39 unidades arbitrárias a mais de estímulo. Realizar 3 séries ainda vai te disponibilizar um pouquinho mais de estímulo, porém a partir ali da quarta, da quinta série, você vê que o aumento é muito menor, cada vez fica menor o aumento. De 1,77 para 1,90 vai dar apenas 0,13 unidades, depois apenas 10, depois apenas 9 e depois apenas 7 e vai começar a dar cada vez menos estímulo. E o porquê que isso acontece eu vou te explicar agora de uma forma extremamente pragmática, porque eu não quero também enrolar muito esse vídeo e eu quero ainda te dar uma aplicação prática no final. Quanto mais séries, você sim tem mais estímulo. Então se você conseguir se recuperar de 2 séries, isso vai ser superior do que apenas uma série, simplesmente porque a magnitude do estímulo é ligeiramente maior. Porém, como o estímulo aumenta, o que aumenta também é o dano muscular e a fadiga. E isso acontece dentro do próprio treino, tá? Dentro do mesmo treino isso já acontece e também vai acontecer pós-treino, mas principalmente dentro do treino. O que isso significa? Que todas as suas séries do seu treino, quanto mais fadiga você tem acumulada tanto no sistema nervoso central e também muscular, você conseguirá ter uma capacidade bem menor de recrutar unidades motoras e, consequentemente, gerando menos estímulo de hipertrofia. Então, quanto mais fadiga você acumula, menor sua capacidade de recrutar unidades motoras, menor seu desempenho e menor seu estímulo de hipertrofia. Então, basicamente, seria isso. Por exemplo, se você sempre leva todas as suas séries até a falha e treina com alto volume, com certeza os últimos exercícios, os últimos músculos a serem treinados desse treino estão sendo brutalmente afetados pela fadiga central e periférica. Então é isso. Acho que vocês já entenderam e qual que é a conclusão desse estudo. Possua mais primeiras séries. Exatamente. O que significa ter mais primeiras séries ao longo da semana? Vamos imaginar um grupo que realiza um volume de 9 séries em apenas um dia da semana, ou seja, ele faz 9 séries em apenas um dia da semana. E tem um outro grupo que faz 3 séries 3 vezes por semana. Eles têm o mesmo volume semanal, que seria 9 séries. No grupo que faz 9 séries em um dia, ele vai realizar as primeiras 2, 3 séries ali, o sistema nervoso central vai estar bem renovado e vai conseguir performar muito bem e recrutar uma alta quantidade de unidades motoras, porém ali, a partir da quarta, a partir da quinta série, o recrutamento de unidades motoras e a capacidade de produção de força e de gerar tensão mecânica ativa vai ser muito menor. Então, ele vai acabar sim tendo estímulos de hipertrofia muito piores ali nas últimas séries. Porém, aqui nesse caso,
caso, realizando 3 séries 3 vezes da semana, a quantidade de primeiras séries é muito maior, porque ele vai conseguir realizar as 3 séries em um dia da semana, aí se renovar completamente do sistema nervoso central e periférico, depois realizar mais 3 séries e depois 3 séries novamente. Sendo assim, 9 séries totalmente estimulantes para a hipertrofia, visto que o sistema nervoso central estava renovado e preparado. Acho que você entendeu a ideia de ter mais primeiras séries ao longo da semana. Então, por isso que é certeza que qualquer volume de treino recuperável, treinar com uma maior frequência é muito maior. Exatamente. Não importa se seu volume é 5 séries, não importa se seu volume é 10 séries, treinar com uma maior frequência e dividir esse estímulo ao longo de 2 a 3 treinos na semana vai ser muito superior, porque você vai ter mais primeiras séries e maiores oportunidades de progressão de carga. Beleza, agora vamos lá para o próximo estudo. Bom, quando o volume de treino ele está colocado no nível que permite uma recuperação completa antes do próximo treino, uma frequência de treino maior aparenta ser bem melhor para a hipertrofia. E isso é fato, ainda mais em um estudo que utilizou apenas 12 semanas, que é um tempo curto, assim, quando estamos falando de hipertrofia, ainda mais em indivíduos já treinados, porque aqui está falando que são indivíduos já treinados, então 12 semanas geralmente não produz tanto hipertrofia ou não produz quase nada de hipertrofia. E é exatamente o que esse estudo provou pra gente, ainda mais com essas circunstâncias, que quem realizou treinos de 3 vezes na semana teve um aumento bem melhor de hipertrofia, teve um aumento de massa muscular, enquanto quem treinou apenas um dia da semana, quem teve uma frequência para cada agrupamento muscular de apenas uma vez por semana, não obteve hipertrofia, exatamente. Teve 0 resultados de hipertrofia. Aqui está dizendo, apenas o grupo que treinou 3 dias da semana aparenta ter alcançado qualquer resultado de aumento da massa magra. Então, basicamente, mais um estudo para vocês, tem vários outros estudos, mas mesmo que não tivesse nenhum estudo, isso aqui é o melhor da hipertrofia à base da ciência. Você não tem que se basear em meta-análises, em estudos assim, você não tem que formular sua opinião simplesmente baseada em estudos isolados. Olha aqui, esse estudo provou isso, etc. Você não tem que basear a sua opinião, a sua verdade absoluta nesse estudo, simplesmente porque existem circunstâncias, existem contextos, existem objetos de estudo, existem estudos que não utilizaram métodos de estudos apropriados, estudos que utilizaram apenas indivíduos não treinados e iniciantes, enfim, tem inúmeros contextos, então é bem melhor você olhar dessa forma, não apenas observando em um estudo em específico, mas sim a hipertrofia muscular como um todo, que você vai atingir um resultado assim muito melhor. Última coisa antes de aplicações práticas, é que tem um estudo provando que se você fizer de 3 a 4 séries apenas uma vez por semana, você não ganha massa muscular. Exatamente, 3 a 4 séries é um volume de manutenção. E o que isso significa? Que a atrofia muscular ocorre dentro de uma semana. Muita gente acha que só começa a atrofiar depois de 3 a 4 semanas após o treino. Não, nada a ver. Você pode atrofiar na mesma semana que parou de treinar. E não é nem parar de treinar. Na verdade, quando o estímulo de hipertrofia acaba, quando sua síntese proteica miofibrilar volta ao nível basal, você imediatamente para de hipertrofiar e começa o processo de atrofia, visto que o seu músculo não está recebendo nenhum estímulo e nenhuma motivação para se manter anabolizando. Logo, ele já começa a catabolizar desde já. Isso temos vários estudos e meta-análises provando, e basicamente a prova está aqui. Se você faz 3 a 4 séries uma vez por semana e você não teve resultados de hipertrofia, significa que, vamos imaginar que você deu o estímulo nesse pontinho aqui, e aqui seria o fim da semana. Você deu o estímulo aqui, a sua síntese proteica miofibrilar subiu, você gerou estímulo de hipertrofia, talvez gerou algumas adaptações de hipertrofia, porém, quando voltou ao normal, você já perdeu todo aquele estímulo de hipertrofia que tinha ganho. Então, basicamente, você ficou no 0 a 0. Se você, por exemplo, tivesse realizado apenas uma série, o que poderia ter acontecido seria isso aqui. Você subiu, realizou um estímulo, porém desceu rapidamente, e aí a atrofia do fim da semana foi maior do que o teu estímulo, significando assim que você teria catabolizado, por exemplo. E qual que é a ideia de um treino de alta frequência? Para quem me acompanha já sabe, então eu vou falar apenas aqui por 10, 20 segundos, mas é basicamente você manter a sua síntese proteica miofibrilar, basicamente suas MYOPs, por o máximo de tempo que você conseguir. Então vamos imaginar que isso aqui é um período de uma semana. Você treina, você aumenta a sua síntese proteica miofibrilar, beleza. Aí volta rapidamente, porque você deu o estímulo com um volume de treino baixo. Vamos imaginar que depois de 48 horas você já deu outro estímulo aqui novamente. Aí volta novamente, aí você deu outro estímulo novamente. Aí volta, beleza, e fica nessa onda aqui, e a maior parte do tempo você está otimizando a síntese proteica miofibrilar e está em um processo de anabolismo. O que você poderia fazer também, que seria interessante, seria você treinar com um volume de treino ligeiramente maior e passar assim até 72 horas otimizando a síntese proteica, voltando e depois fazendo isso novamente. Isso basicamente seria uma divisão upper-lower, ou tronco e membros, ou anteriores e posteriores, mas o full body ainda tem algumas vantagens, simplesmente porque ele tem mais primeiras séries ao longo da semana, e a síntese proteica miofibrilar tende a ficar otimizada por volta de 36, 24 até 48, 60 horas em média, dependendo do estímulo, dependendo do volume, dependendo da quantidade de proteínas que você está comendo, dependendo do indivíduo, enfim, beleza. Quais são as aplicações práticas disso aqui? Treine cada agrupamento muscular de 2 a 3 vezes por semana, com séries de 0
0 a 1 repetições em reserva, não chegando até a falha em todas, simplesmente porque você não vai ter um estímulo de hipertrofia maior por ter chegado à falha, mas sim terá um acúmulo de fadiga bem maior, consequentemente atrapalhando o estímulo das suas próximas séries. E treine com um volume recuperável dentro da sua frequência. Se você escolher uma frequência de 3 vezes por semana para cada agrupamento muscular, realize apenas de 2 a 3 séries para cada músculo com proximidade da falha. Se você escolheu 2 vezes por semana para cada agrupamento muscular, como um upper, lower, etc., você vai ter uma liberdade para treinar com 3 a 5 séries para cada agrupamento muscular. É muito provável que você consiga se recuperar disso. Claro, se você tiver com cortisol muito alto, se sua dieta estiver ruim, se seu descanso estiver ruim, você não vai conseguir se recuperar, porém é impossível te dar certeza disso e você só aprenderia isso de forma específica para você lá no Laboratório Padeiro, porque eu passo conteúdos embasados 3 vezes ou mais por semana e você vai ter um conhecimento muito vasto para aplicar no seu próprio físico. E também, claro, tem o check-in semanal, enfim, se você quiser mais informações, você pode acessar aí os comentários fixados ou a descrição, porque realmente o preço está absurdamente barato pelo conhecimento e pelo valor que será agregado a ti e ao seu físico e aos seus resultados. Mas voltando ao vídeo, na verdade voltando ao vídeo não, porque eu não tenho muito mais o que falar, eu não consigo mais encontrar alguma pessoa que consiga refutar o argumento de que a frequência é menos importante que o volume, de que o volume importa muito mais que a frequência. Eu não consigo literalmente encontrar alguém que consiga refutar tudo que foi dito nesse vídeo, mesmo mostrando inúmeras meta-análises, mesmo mostrando estudos, porque todos esses estudos podem ser refutados apenas dizendo que esse volume ele não era recuperável, então obviamente o treino de alta frequência não iria conseguir performar bem. Porém, se compararmos um treino de alto volume com uma frequência de apenas uma vez por grupamento muscular e compararmos com um treino de volume recuperável, full body, por exemplo, que treina cada músculo 3 vezes por semana, eu não tenho dúvidas que o full body performaria muito bem, porque já é certeza baseando-se nas informações que eu falei anteriormente. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, siga meu Instagram, porque lá você pode ter acesso à minha comunidade gratuita, que eu disponibilizo constantemente, assim, várias vezes por mês, nos meus stories, e lá muita gente fica resenhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, e ninguém foge do tema, é apenas treino baseado em ciência, e também tem uma resenha, claro, mas se você quiser aprender mais realmente sobre musculação baseada em ciência, divisões de treino já montadas, treinos maximalistas, entender o que é fadiga neural, fadiga periférica, como utilizar isso ao seu favor, fazer o check-in semanal e ver a sua progressão de carga acontecendo, colocar as suas dúvidas que serão respondidas, enfim, tudo isso pode acontecer no Laboratório Padeiro, que é basicamente um grupo fechado no WhatsApp, onde eu estarei passando conteúdo científico e embasado 3 vezes por semana. Apenas eu falo nesse grupo, então basicamente seria um canal de transmissão de informação. Tamo junto, rapaziada, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like e deixar sua dúvida aí nos comentários e compartilhar se esse vídeo foi pertinente para você.